boa tarde. Vamos à nossa aula de matemática de hoje, na página 62 do livro didático de vocês, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje com cálculo mental, né? Cálculo mental nós vamos trabalhar com a mente, né? Então nós vamos pensar. Então nós vamos, fazer cálculos na mente, tá? Pensando, agindo rapidamente com a nossa mente, exercitando a nossa mente. Então vamos lá. O pai de Francisco trabalha nos Correios. Como carteiro, em um dia ele entregou 9 cartas pela manhã e 6 cartas à tarde. Para saber quantas cartas o seu pai entregou neste dia, veja como Francisco pensou. Olha aqui como é que Francisco pensou. 9 mais 6, ele não sabe. Então, o que ele fez? Ele pegou um dos 6 aqui, colocou 9 mais 1. Facilitou, virou 10. O que sobrou foi 5. Então, 10 mais 5, 15. Rapidamente ele achou a resposta, tá vendo? O pai de Francisco entregou 15 cartas. Agora é com vocês. Calcule mentalmente. 8 mais 5. Vocês podem usar a técnica do Francisco, né? Vocês podem usar 8, né? Para chegar em 10, falta quanto? 8, 9, 10, 2. Né? E o que sobrou foram quanto? 3. Então, 10 mais 3, 13. Rapidinho vocês chegam a essa conclusão, certinho? No próximo, no dia seguinte, o pai de Francisco saiu com 64 cartas para entregar. No final da tarde, ele ainda estava com 6 cartas para saber quantas cartas seu pai entregou. Neste dia, veja como Francisco pensou. Vamos lá. Então, o pai de Francisco tinha 64 cartas, né? Ele entregou 6, né? Quer saber quantas? Então, o que ele pensou? Vou tirar 4 de 64 para facilitar, para arredondar, né? Arredondar para 60. Então, ele tirou 4. Então, ficou mais fácil. O que sobrou de 6 menos 4 não foi 2? Então, 60 menos 2, ele não achou 60 aqui? 60 menos 2, 58. Faça como Francisco e calcule mentalmente. 15 menos 9. Olha só, 15 menos 9. Para chegar em 20, falta quanto? 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5, não é? Então, 15 mais 5, 20. O que sobrou de 9? Não foi 4? Então, 20 mais 4, 24. Rapidinho vocês chegam à conclusão. É só vocês pegarem, por exemplo, 16. Para chegar em 20, falta quanto? 16, 17, 18, 19, 20. Faltam 4. Então, você vai tirar 4 de 7, tá? 4 de 7 e vai achar a resposta. Depois, você soma com o resto que sobrou. Tá? Se vocês acharem assim mais fácil, né? É uma técnica de aprender a calcular mentalmente, tá? 63. Veja, Carla está aprendendo a pintar. Ela gastou 16 horas para fazer um quadro e 9 horas para fazer outro. Então, ela fez 2 quadros. Um ela gastou 16 horas e o outro ela gastou 9 horas para fazer. Letra A. Quantas horas Carla levou para fazer os 2 quadros? Se quer saber os 2 quadros, significa que vai juntar, que vai somar. Então, vocês vão fazer uma continha de mais aqui, né? Vai pegar 16 mais 9, vai calcular aqui no cantinho, né? Faz a continha. Tem gente que não tá fazendo a continha, né? É bom que vocês façam o cálculo e depois coloquem aqui a resposta. E a resposta tem que ser completa, gente. Olha o que tá perguntando, ó. Quantas horas Carla levou para fazer os 2 quadros? Então, a pergunta, vamos supor que a resposta seja 20, 25. Ela levou tantas horas para fazer os 2 quadros. Tem que responder direitinho, com capricho. Letra B. Quantas horas ela demorou a mais para pintar um quadro do que para pintar o outro?
Então, eu quero saber a diferença. Se eu quero saber a diferença, toda vez que eu quero saber a diferença, eu tenho que fazer uma continha de menos. Toda vez que eu vou saber a diferença, eu tenho que fazer uma continha de menos. Então, como é que eu vou fazer? Ela gastou no primeiro 16. No segundo, ela gastou 9. Então, o que eu tenho que fazer? 16 menos 9, para eu saber a diferença. Arma a continha aqui, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, faz a continha e coloca a resposta aqui, certo? Capricho e atenção.